Quero mostrar para vocês algo que eu não mostrei aquele dia sobre a TV. A gente já tem pronto ali. Ótimo. Estamos à sua disposição. A TV Cultura já está na ponta da agulha. Rimou. Eu gosto de rima. Como estamos? Não deu ok ainda? Não. Então deixa eu entrar primeiro, só falar o Guerguer aqui. A gente vai. Estamos de volta com o programa Voz da Comunidade, comigo Juan Farfan, agora 10 horas 38 minutos, termômetro marcando 26 graus. Assim. E nesse momento, conforme anunciamos, momento de entrevista, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios, prefeito Júnior Abreu e o vice-prefeito Guto Chaves. Muito bom dia, prazer recebê-los aqui. Bom dia, Juan. Bom dia a você que nos acompanha pela internet, no seu rádio. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui, estar à disposição da população para tirar as dúvidas, para a gente poder dirimir problemas da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Guto. Bom dia, Juan, a todas as pessoas que nos acompanham. Estamos mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui na Rádio Comunitária, a Rádio da Família, a rádio que chega lá na ponta dos moradores aqui de Garopaba. E a gente está à disposição de todos. Perfeito. Gente, já iniciando aqui, no domingo nós recebemos um comunicado, né, os ouvintes aqui, os moradores de Garopaba ficaram de cabelo em pé, né, sobre uma possível paralisação do transporte público. O que acabou acontecendo na segunda-feira, e o pessoal começou a se manifestar, mandar mensagem aqui, e agora? Acabou? O que aconteceu com o ônibus? Como é que eu vou trabalhar? Explica pra gente um pouquinho sobre essa relação, Júnior e Guto, porque até as pessoas se manifestaram aqui, poxa, essa relação entre prefeitura e Expresso Garopaba, ela realmente está desgastada, né? Segundo o próprio proprietário da empresa, disse que está desgastada, inclusive deu até um período, outubro de 2023, né? Poderia, por gentileza, informar a população sobre os acontecimentos e o que pode ser feito para que essa harmonia volte e que, principalmente o garopabense, morador de Garopaba, ele tenha o transporte público? Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a todo o povo garopabense, né? Nós, como gestores, nós não queremos que isso aconteça. Mas a gente precisa, Juan, trazer algumas verdades aqui e alguns fatos, né? Primeiro, vamos parar de colocar o tarifa zero como problema. Lá em 2018, foi feita uma concessão do transporte público municipal, válida por 10 anos. Nesses 10 anos, a empresa tem direitos e deveres, a empresa tem um monte de coisa que ela tem que fazer. Lá em 2018, foi prometido por um estudo feito pela atual gestão lá em 2018, que ele ia faturar em média R$300 mil por mês. As pessoas pagavam a tarifa e o município teria que subsidiar caso não tivesse chegando nos 300 mil. Ele trabalhou 18, 19, 20. As tarifas, todos os meses tinham déficit. Todos os meses o município não pagou nenhum subsídio. Quando nós entramos na prefeitura em 2021, ele entrou na justiça e pediu o subsídio daqueles 3 anos. R$6 milhões ele ganhou na justiça. Então a gente entrou num acordo com ele. Tá, beleza. Então, em média, o município todo mês vai ter que pagar uma tarifa de média R$300 mil e as pessoas vão ter que pagar a tarifa. R$5 para algum local, R$6 para outros locais. Então nós vamos zerar a tarifa, eu vou te pagar por quilômetro rodado os R$300 mil de subsídio. Fechou? Aí que criou-se o programa Tarifa Zero. Então, uma coisa que a gente trouxe do contrato foi tirar a tarifa e fazer por quilômetro rodado. Qual é a dificuldade que nós temos? Todas as linhas mensais, elas têm o mesmo trajeto. Então, consequentemente, todos os meses são as mesmas quilometragens.
E a dificuldade que nós estamos tendo é que todo mês tem quilometragem diferente. O problema é administrativo, o problema é da empresa, o problema é do nosso fiscal. Então a gente já pegou, ontem mesmo, pediu para o setor de administração, a gente vai fazer uma auditoria no contrato de concessão, para verificar onde está o erro, né? De 2018 a 2028, quais são os deveres que a empresa deveria fazer? Fez. Quais são os direitos que ele tem? O município está realmente fazendo? Então a gente vai parar de trabalhar, né, no mensal e vai trabalhar no global, total do contrato. O que não pode acontecer, respeitando os direitos da empresa, é ela colocar um comunicado na internet domingo 7 horas da noite e no outro dia, às 7 horas da manhã, paralisar o serviço sem ter uma notificação de 72 horas com o município. Respeitamos, fizemos um bom diálogo durante o dia de ontem, cedemos, o município cedeu, a empresa cedeu, fizemos um pagamento que estava em atrasado e ele voltou ao trabalho. Então a gente vai, a partir de agora, o quê? Auditar o contrato e ver os erros para que isso não aconteça. Nós temos, Juan, no município, várias concessões. Concessão de transporte público, concessão do cemitério municipal, concessão da água e do esgoto, porque muitas pessoas estão falando aqui agora na questão do esgoto, que também vamos querer também criar uma auditoria no contrato da Casan, que é o contrato de água e esgoto. Então são contratos que não vieram na gestão Júnior e Guto. São contratos que vieram antes da gestão Júnior e Guto e que nós temos que administrar. Os problemas são diários, só que nós trabalhamos para que a ponta não sofra esse problema. Ontem, o que o trabalhador, o que as pessoas sentiram, não é fácil. Nós encontramos na prefeitura muita gente aí que veio da Ferrugem, do Macacu, ou com carona pagando um táxi, ou vindo a pé. Isso não pode acontecer. Então a gente está trabalhando para que isso não mais aconteça. Mas, Júnior, o problema da empresa não é só da empresa. O problema também é administrativo da prefeitura, na qual ontem mesmo já se reunimos para que isso não mais aconteça. É igual uma casa, é igual um carro. Ele anda todos os dias. Um dia ele quebrou. Você tem que arrumar. Então a gente resolveu, no mesmo dia o transporte já voltou a funcionar e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Perfeito. Uma pergunta até, na verdade, uma afirmação do proprietário da empresa e uma pergunta do ouvinte, né? O proprietário da Expresso informou que os pagamentos, eles estavam sendo feitos de forma picada, né? Não na sua totalidade mensal como estaria em contrato, e que isso trouxe, então, esse problema financeiro para a empresa, porque se não recebe, não compra diesel, enfim, não paga funcionário, e essa foi, inclusive, a afirmação que ele fez. Né? E existe a possibilidade de esse contrato ele ser honrado e pago mensalmente, conforme ele acabou dizendo mesmo, inclusive? Volto a falar para você que nós tivemos sim problemas administrativos com esse contrato. Infelizmente teve muito boca a boca, muito disse-me-disse, muita ligação informal, e é o que a gente cobra da nossa equipe. Não pode mais acontecer isso. Tem que ser registrado. Se a nota da empresa está errada, tem que registrar para resolver. Se tem que fazer o pagamento integral, fazer o pagamento integral. Nós não vamos aceitar mais esses erros na administração. Então tem erros dos dois lados. Eu não vou vir no microfone aqui hoje para dizer que a empresa X ou Y está errada, mas nós, como gestão, vamos resolver os nossos problemas. Isso não vai mais acontecer. Perfeito. Uma pergunta também vinda para a gente se não seria melhor voltar à cobrança da tarifa e entregar um serviço de qualidade com mais horários e ônibus para a população. Essa pessoa que lhe perguntou deve ter esquecido que quando se pagava a tarifa, tinha menos linhas do que você tem hoje. Lembrando que o problema não é a tarifa, gente. Antigamente você pagava a tarifa de 5, 10, 15, 20 reais. O valor da tarifa, no final do mês, não pagava aquilo que a empresa foi contratada em 2018. Em 2018, o estudo que foi feito para a empresa falava que ele teria no caixa dele por mês 300 mil reais. Com a tarifa que ele arrecadava 50, 60 mil reais, o município tem que subsidiar 240. Então o problema não é a tarifa hoje, se a tarifa zero, ou uma tarifa fixa, ou uma tarifa de um valor X ou Y. É que o contrato feito em 2018, ele dava para a empresa uma receita mensal que nunca foi cumprida. Por isso essa auditoria que nós vamos fazer no contrato agora, para verificar se os problemas realmente estão sanados, se tudo aquilo que a empresa deveria investir no transporte de concessão foi feito, para a gente poder ter o resultado final. Perfeito. Uma outra afirmação do proprietário da empresa Expresso Garopaba, o Cizinando Júnior, foi de que a disponibilidade de mais horários e itinerários são de responsabilidade da prefeitura em solicitar, e que a empresa está sempre sendo informada para trabalhar com um mínimo, gerando assim menos custo.
a reclamação dos usuários acaba sendo dessa forma diária em questão de ônibus muito lotado. Talvez se o sistema dele fosse tão competente e eu já tivesse os cartões funcionando, eu já saberia as rotas que tem mais gente e menos gente. Então eu não vou aqui hoje relatar problemas. O Tarifa Zero vai funcionar, vai ser melhorado e vai ter mais horários, desde que a gente consiga se administrar. Então eu vou resolver os meus problemas administrativos e vou cobrar do contrato que seja executado na íntegra. Então a empresa deveria ter um sistema que já tivesse leitura de cartões, que hoje funcionaria ou não funcionaria. Tem um monte de coisa que a gente vai trabalhar. Eu não vou vir aqui hoje para dizer que o culpado é a empresa ou é o município. Eu vou resolver o problema. Isso você pode ter certeza, você que está nos acompanhando. Nos próximos meses, o Tarifa Zero vai estar regulamentado, regularizado e funcionando como a gestão Júnior e Guto quer que funcione. Essa justamente é a próxima pergunta em relação ao cadastramento dos usuários com o cartão, né? A prefeitura ela ficou de fazer novamente esse cadastramento. E se a prefeitura já tem uma data para ser implementado, concretizado realmente essa implementação do cartão? Não tenho data, mas já coloquei para a minha equipe que a meta é até 31 de janeiro entregar esse cronograma que a gente faça a divulgação. A nossa meta é que até março o Tarifa Zero, o transporte público, esteja regulamentado, regularizado e com suas linhas melhoradas. Aquelas que têm baixa adesão ou que não tem funcionamento como a gente quer que funcione, nós vamos fazer troca de linha naquele que o ônibus está superlotado. Enfim, nós vamos fazer funcionar. Ô Juan, só uma colocação, claro. Lembrando que a gente vê aí nas cidades vizinhas, até na própria capital, os prefeitos aumentando as tarifas de ônibus. Até porque a empresa ela não consegue subsidiar o transporte público com os contratos que tem, né? Que é igual ao nosso caso. Então, tu é obrigado a aumentar a passagem de ônibus. Florianópolis fez isso há pouco tempo e gerou um burburinho gigantesco, né? O que nós queremos comunicar a todos aqui da nossa cidade, aos munícipes, é que nós não estamos contentes com isso, sim. E quando a gente fala em um cadastramento, para que a gente possa saber da onde saem mais pessoas, da onde necessita mais linha de ônibus, não é porque a gente quer cobrar alguma coisa de alguém, ou que a gente quer fazer porque a gente gosta disso. A gente precisa ter esses números para de fato a gente poder aumentar linhas ou não. Tem bairros que a gente tem linha que muitas vezes eu vejo o ônibus passar com 2 pessoas dentro do ônibus. E tem linha que a gente sabe que vem que necessita de mais um ônibus. Isso visualmente, mas nós precisamos de números. A gente precisa de números. E o cadastramento se faz necessário por esse motivo. E muitas vezes isso é levado para um lado que não condiz com a realidade. Porque vocês querem cobrar. Ninguém quer cobrar o Tarifa Zero. Ele não é cobrado, ele não vai ser cobrado, mas nós precisamos já ajustar essa situação. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de usuários da cidade de Imbituba que utilizam o nosso transporte público na região sul e acabam dificultando um pouco a nossa logística pela questão cadastral, pela questão de não sabermos quem são essas pessoas, porque a gente sabe e a gente precisa transportar as pessoas de Garopaba. Mas a gente tem muita demanda no sul do município, sim, não só no transporte, como na saúde, na educação, uma demanda gigantesca que nós precisamos criar uma situação de regramento. Haja vista que o recurso financeiro que o município tem disponível para essas pastas não vai suportar. Lembrando que é um regulamento. O transporte público é um serviço essencial, não vem recurso nem do Estado nem do governo federal. Ele é feito pelo município e todos os municípios tem que subsidiar as empresas, porque ele é um serviço deficitário. As tarifas hoje foram cobradas de quem realmente utiliza. Vou dar um exemplo para você. Acima de 60 anos hoje paga o transporte público? Não deve. Tem isenção. Esse recurso vem da onde? Então os governos federais vão lá fazer a lei informando que é isento o aposentado acima de 60 anos andar no transporte público. Quem que paga? O município. Entende? Então são regramentos que nós estamos criando para que os subsídios sejam cada vez menor e a gente possa ter um transporte público de qualidade. Perfeito. Um outro questionamento aqui, já aproveitando o gancho, né, desse pedido da população. O que precisa para que Garopaba tenha um ônibus, pelo menos de Araçatuba para o centro de Garopaba? É muito triste para nós, trabalhadores, termos que ir com criança de colo, inclusive caminhando até o Campo Duna para pegar o ônibus. Por favor, pense como se fosse com sua família, prefeitos. Infelizmente também não é algo que o município pode ser feito. Quando você sai das regiões do teu município, era um intermunicipal. Então a gente não consegue botar um transporte público na Araçatuba.
transporte urbano municipal ele só pode transitar dentro da área urbana do município. Nós temos um problema lá na Gamboa, que o município passa pela Gamboinha para chegar até a Gamboa. Uma vez ele parou para descer uma senhora na Gamboinha, nós fomos notificados pela agência reguladora que não permite. Existe hoje a concessão municipal e intermunicipal. Então, você vai ter que pegar esses ônibus de Santo Ângelo, Penha, que vem até a rodoviária, porque o transporte municipal ele tem que ficar dentro da área de abrangência do município. Perfeito. Respondido aí, então, o questionamento da ouvinte. Um outro questionamento é sobre os cadastros, justamente voltando agora, né, o cadastramento dos cartões. Eles foram feitos. As pessoas correram para fazer no prazo, no ano passado. Por que não funcionou até o momento? Porque tivemos problemas com as catracas e com a máquina instalada em cada ônibus. Os cartões, eles teriam que ser um cartão de crédito, a gente não queria isso. Ou seja, uma rotatividade no máximo 30 vezes por mês. Então a gente teve que retirar isso, porque a hora que a gente colocou, a gente comprou os cartões, a empresa deve instalar essas máquinas. Quando a gente foi fazer instalações, não foi como o município queria. Então, são coisas que a gente precisa melhorar e regulamentar. Tem erro do município também pela demora. Mas a gente pretende o quanto antes resolver esse problema. Por isso que não foi ainda colocado em prática. Perfeito. Outros questionamentos chegaram aqui e nós vamos ler, inclusive, na íntegra, a pedido, inclusive, da população. Falaram aqui, por favor, leiam as perguntas na íntegra, não queremos que passem pano. Aqui ninguém está para passar pano, minha gente. A gente está aqui para ser imparcial, né? Somos uma imprensa séria, ninguém está aqui para adular ninguém e pode ter certeza que as perguntas todas vão ser lidas aqui na sua íntegra. Claro, né, conforme a cordialidade, o respeito a que se devemos a todo ser humano, a todas as pessoas, principalmente ao prefeito e ao vice-prefeito aqui da cidade. Com relação ao transporte público, que teve atraso nos pagamentos, mas os shows e os fogos de artifício da virada do ano também estão aguardando pagamento? Na verdade, são coisas distintas e diferentes, né? Porque se por acaso tivesse algum problema também com as notas fiscais de fogos, de shows, também não seria pago. Então, esses problemas administrativos, infelizmente, Juan, levam para um lado político. A política ainda não acabou em Garopaba. As pessoas, é complexo, porque assim, nós temos aqui rádio comunitária, temos o Correio da Praia, temos a Pix TV, nós temos várias pessoas que poderia ser feito ontem, a empresa poderia, 8 horas da manhã, ter feito uma coletiva de imprensa, com a imprensa garopabense. Foi feito num blog de internet. Infelizmente, gente, então vamos para os dois lados. Problemas administrativos, a Prefeitura de Garopaba teve? Teve, sim, está sendo resolvido. A questão da Expresso Garopaba, como a questão do lixo, como a questão da empresa pública, são dotações da infraestrutura, que está sendo colocada em dia e sendo regulamentado. A questão do turismo e do final de ano, a dotação do turismo, que também está sendo colocado tudo em dia. Então, quanto pior, melhor. Não tem vencedor, nós não vamos fugir dos problemas administrativos que vão aparecer na nossa gestão. Quando nós entramos em 2021, nós pagamos 7 milhões de dívidas no município. E resolvemos. Então não é normal, nós vamos resolver, vai estar tudo regularizado e o compromisso que nós temos firmado com essas empresas de serviço contínuo é que até o dia 30 de janeiro vai estar tudo em dia. Perfeito. Uma pergunta ainda relacionada ao ônibus. Obrigado, Flávia, pela sua pergunta. Ônibus das 13 horas, Garopaba Ferrugem está fazendo muita falta. É possível retornar esse horário? Com certeza. Com certeza. A gente pede para a comunicação já verificar isso. E a gente pede para as pessoas também que a gente vai estar colocando nos próximos dias os fiscais novamente nos ônibus para verificar as lotações, verificar as linhas vazias para remanejamento de linhas. Perfeito. Outra pergunta é relacionada ainda aos cartões, né? Ao acesso que as pessoas, os moradores garopabenses terão, né, ao ônibus com esse cartão. Mas como será feita essa dinâmica, né, se já foi pensado, com o turista, com a pessoa que vem aqui passar suas férias ou passar seu dia, como isso será feito? Já foi feito um estudo? O regulamento vai ser feito e essas pessoas irão pagar a passagem. O Pagarão transporte, passagem. tarifa zero para o morador de Garopaba é aquela pessoa que precisa do uso contínuo. As pessoas que vão utilizar sem os cartões, sejam fora da cidade, será feito o pagamento. Como vai ser feito e o valor, isso vai ser o regulamento a posterior. Perfeito. Agora, mudando de assunto, mudando o tema, vou indo agora para o GPA, Garopaba Pronto Atendimento. A população tem relatado que tem tido uma espera praticamente desumana no Garopaba Pronto Atendimento. É uma questão
de ter poucos profissionais ou de algo realmente sazonal em época de temporada? Alta demanda, eu quero ver se essa pessoa chegou infartada com um problema sério. Se ela chegou com um problema sério infartada, ela foi atendida em 5, 10 minutos. Infelizmente, as viroses, as dores de barriga, a gente não consegue um atendimento de 1 hora ou menos, né? Nós temos hoje as nossas UBSs, Ferraz e Campo Duna, trabalhando até as 21 horas para diminuir o fluxo. Nós temos hoje atendimento em todas as nossas UBSs para esse tratamento de baixa complexidade. Infelizmente, você que tem a baixa complexidade, essa reclamação que teve no sábado, por exemplo, nós estávamos num trabalho de parto. Nós estávamos nascendo uma pessoa no GPA. Essa é a prioridade. Se você chegar no GPA com dor de barriga, com virose, e nós tivermos com alguém com o coração infartado, vai ser dada prioridade para o infartado. Então é isso. A dor de barriga, a gente vai tentar trabalhar nos postinhos de saúde. Então a atenção básica está funcionando para isso. Claro que, Juan, nós temos problemas pontuais. Claro que temos. Só que um pronto atendimento que atende 9 mil atendimentos mês está funcionando muito bem. Em Bituba, atende 3, 4 mil pessoas dentro do hospital. Nós, no pronto atendimento, atendemos 9, 10 mil pessoas. Então aqui o nosso agradecimento, Júnior e Guto, a Carol e a toda a equipe da saúde. Nosso muito obrigado. Enquanto nós estávamos ali comemorando o Réveillon, estávamos trabalhando no Réveillon. Quando estávamos comemorando com as nossas famílias no Natal, estava ali no Natal. Então a gente está verificando problemas pontuais sendo resolvidos, mas o GPA é um sucesso, salva vidas e faz um trabalho de excelência. As pessoas que saem dos outros municípios e vêm até o município de Garopaba nos elogiam pelo atendimento da nossa cidade, principalmente os turistas, que não tem isso na cidade deles. Claro que, se você sair daqui hoje e ir para qualquer hospital, se você for para um atendimento particular, às vezes espera 1 ou 2 horas. Claro que nós tivemos aí, na quinta-feira passada, 5 horas de espera. Sim, nós estávamos com 3 infartados e os nossos 7 médicos em cima deles. Perdemos uma vida, salvamos 2. Esses helicópteros que vive e mexe, estão descendo aqui em Garopaba, é para pegar gente do GPA para fazer transferência. Então, respeitem a alta complexidade. Se você chegar no GPA e tiver um aviso que vai demorar 2, 3 horas, é que nós estamos com médicos atendendo a emergência. Juan, com relação ao GPA, é importante também a gente repassar isso para a população, que a alta demanda dos municípios vizinhos, ela não é só agora no verão, ela já vem acontecendo no inverno. O município de Paulo Lopes, Penha, Gamboinha, Araçatuba, Arroio, Ibiraquera, Rosa, até relatos de gente do centro de Imbituba, com o cartãozinho do SUS a gente consegue ver o atendimento, estão se deslocando para Garopaba. Então, de fato, isso é um problema, porque nós vamos ter que abrir um diálogo sim com os municípios vizinhos, com os prefeitos de Imbituba e Paulo Lopes, para verificar como nós vamos resolver isso, porque nem o hospital de Imbituba tem a quantidade de médicos que nós temos aqui no nosso GPA. O hospital de Imbituba não tem. Então nós estamos trabalhando com a capacidade máxima de atendimento médico, 6 médicos no plantão. Nós sabemos que a demanda ela é gigantesca na nossa cidade nesse período de alta temporada. Isso não é de hoje, isso já é de longa data. E tu pode botar 50 médicos. A demanda ela vai ser gigantesca. Nós tivemos um problema no nosso raio-x, não para 24 horas o raio-x, estamos já sanando esse problema. Então, nós estamos com um prédio novo, acho que é importante relatar isso. Nós tínhamos um prédio que era totalmente fora dos padrões até de saúde pública, e a gente conseguiu inaugurar esse prédio para a população de Garopaba. A gente sabe que o atendimento, a saúde, ela é um poço sem fundo. Por mais que você faça, nunca vai estar bom, porque a gente sempre quer para ontem as coisas. Infelizmente, a saúde não funciona assim, nem no particular. Você pode buscar um particular para você ver que a demanda é essa. E a gente sabe da demanda que é altíssima em Garopaba. Chegamos a 9 mil atendimentos mês em baixa temporada. Então é um número muito alto. E de fato a gente vê os noticiários aí nas cidades vizinhas, hospitais regionais, hospitais de cidade grande aí, que estão aí meio que a Bangu mesmo, vamos dizer assim. E hoje nós temos o privilégio de ter 7 médicos em atendimento. Então muitas vezes quando você está ali, a gente sabe que a pessoa não vai lá porque quer. A pessoa vai porque precisa. E só que a pessoa tem que botar a mão na consciência, porque se está com uma demora, com uma demanda, é porque tem alguém necessitando de uma sala vermelha, que a gente está com 2, 3 médicos em cima de uma pessoa e mais um médico fazendo transferência. Então muitas vezes as pessoas não sabem o que se passa lá dentro, né? Então a gente quer fazer um agradecimento às pessoas que estão no dia a dia lá, que trabalham 12 horas,
fazem plantão de 12 horas, médicos, enfermeiros, técnicos, o pessoal da limpeza, que deixa o GPA limpinho, Os motoristas de os ambulância. motoristas da ambulância, que fazem até 8 viagens por dia para Florianópolis. Então a gente precisa também olhar um pouco mais para esse lado, né? A gente sabe que a demanda da saúde ela é gigante, a gente não quer estar lá, ninguém quer estar lá porque quer, mas a gente sabe que tem que, infelizmente, a gente sabe que a da saúde é dessa maneira e ela não é um mil maravilhas, mas a gente faz o máximo possível para que ela funcione aqui em Garopaba. Os problemas pontuais vão acontecer. O raio-x do GPL funciona 24 horas. Ele quebrou. Então a gente já sabe que a gente precisa colocar um raio-x lá no Campo Duna. Vamos licitar, vamos colocar, vamos resolver. Os problemas pontuais acontecem. Então ele funcionou por 12 meses. Mas uma semana não funcionou, é tudo chão perdido. Juan, nós somos obrigados a investir 15% em saúde. O ano passado, nós investimos 28% em saúde. O investimento na saúde hoje, mensal em Garopaba, é mais de 2,5 milhões mês. Então o investimento acontece, a gente tenta investir na área certa. Estamos fazendo um convênio agora com o Imbituba para trazer hemodiálise, que hoje é Tubarão, e Florianópolis para o Hospital de Imbituba. A gente já fez esse convênio, já pagou as parcelas. Então a gente está tentando melhorar a nossa saúde para que a gente possa melhorar todo dia. Como o Guto falou, é um poço sem fundo. A gente quer que esse poço seja bem rasinho e a gente possa ajudar bastante pessoas. Uma pergunta agora de cunho pessoal, mas que morando em Garopaba a gente tem essa experiência, pelo menos a gente visualiza essas situações. Garopaba, segundo o IBGE, tem em torno de 32 mil habitantes, né? Mas a conta, como ela fecharia ou como ela fecha, né? Porque durante a temporada, que são vários meses, né? A Garopaba recebe um número muito expressivo, né, de pessoas, né? Como o governo de Garopaba faz para que as contas fechem com o recurso que vem do governo federal para o município que está baseado em 32 mil, mas que durante vários meses tem um número muito maior, né, de moradores, de pessoas? Qual seria a fórmula mágica ou a fórmula ideal para que isso se tornasse harmônico para a cidade ou para as cidades, não só falando de Garopaba, né? O serviço ele acontece nas prefeituras e as prefeituras estão abandonadas. O desgoverno federal hoje, isso não é porque é X ou Y, isso já acontece há mais de 10 anos, os repasses são cada vez menores para os municípios. Hoje a tabela SUS ela é defasada há mais de 10 anos. Hoje os repasses de FPM e os repasses que devem ser anuais são deficitários. Então o que acontece? A gente precisa da receita própria. E a receita própria é o seu IPTU. Então aqui já vai ficar um pedido, nós estamos aí com o IPTU liberado para as pessoas pagarem. Paguem o seu IPTU, contribua para que a gente possa fazer o serviço essencial funcionar. Não tem receita mágica. O município não vende um produto, ele precisa que os recursos de impostos entrem para a gente poder administrar. Cada vez mais acontece na cidade esse serviço essencial e cada vez menos o município recebe, infelizmente. Só para você ter uma ideia, ICMS, tudo que você compra no mercado hoje não fica em Garopaba. Ele vai para o Estado e apenas 10% retorna para o município. O ISS está aqui no nosso município, por isso peça sua nota fiscal de serviço, ajuda o município, o IPTU, o ITBI, então a gente trabalha com as receitas e a importância das pessoas pagarem. Não tem milagre. Se as pessoas não pagarem seus impostos, não tem serviço de qualidade. Também a questão dos moradores, você falou a numeração aí, os números não batem, obviamente. Né? Em baixa temporada nós temos aí pelo IBGE 32 mil, só que na saúde cadastrada e na educação já temos 38, quase 40. Então já não bate. A gente presta serviço para esse número de quase 40, 38 mil e pouco, e tu recebe para 32, então a conta já não vai bater. Né? Por isso que nós temos, além né, dessa questão aí da divisa do município de Imbituba, que é um problema sério que nós temos, eu vou repetir aqui, que nós temos que, de alguma maneira, tentar a gente organizar essa situação, que muitas pessoas fazem todo o seu trabalho em Garopaba, né, usam a saúde e a educação de Garopaba, mas não são moradores de Garopaba, são moradores da cidade de Imbituba, existe uma divisa. Né? Então ele contribui com o imposto para o município de Imbituba, que não presta o serviço, e ele vem utilizar o serviço do município de Garopaba. Então, ou seja, é uma questão matemática. Então a gente já está verificando essa situação, é uma situação que vai gerar uma certa polêmica no sul do município, mas ela é necessária até para as pessoas que moram em Garopaba e que utilizam os serviços, amenizar, né, a questão, principalmente na questão sul, saúde e educação. Perfeito.
uma questão, voltando um pouquinho agora também para o transporte público, agora nessa época, principalmente de temporada, né, os trabalhadores eles têm horários distintos, né, horários diferentes de trabalho. E muitos saem de madrugada, porque estamos numa cidade turística, então temos bares, restaurantes, mas não há um ônibus para que as pessoas possam voltar para suas residências após o trabalho. Né? Existiria a possibilidade também de um estudo para ter, como em Curitiba a gente chama um madrugueiro, um ônibus madrugueiro? Juan, a gente, no início da temporada, a gente comunicou a SIG e a CDL e os conselhos para que eles nos informassem se teríamos demanda para fazer essas trocas de linhas. Então, se tem essas demandas, procure no setor de comunicação para que a gente possa já fazer essas alterações. A gente quer servir bem a população, principalmente o trabalhador. Então, essas informações não chegaram até a ponta. Então, a importância dessas parcerias. Geralmente a gente terceiriza tudo, tudo é culpa da prefeitura municipal. Não pode ser assim, tem que ter uma parceria. Então, você empresário, você que realmente é um trabalhador que precisa desses horários, nos encaminhe que a gente vai providenciar. Uma outra questão ainda sobre o transporte, a gente recebeu aqui a respeito dos ônibus. Se não seria interessante, e eu novamente vou falar de Curitiba pela experiência que tem lá, né, em horários ou fora de horários de pico, existem ônibus menores, né, micro-ônibus, mas que giram muito mais pela cidade, né? E isso acaba daí trazendo um conforto maior em número, né, de disponibilidade de horários, quanto de ônibus, de itinerários. Né? E existe essa possibilidade de um estudo para que aqui em Garopaba também tenha-se ônibus menores, mas que rodem mais, né? Aumenta-se o quilômetro rodado, mas diminui o tamanho do ônibus. Formiguinha em Florianópolis. Na verdade, Curitiba é a nossa base que nós estamos levando para melhorar o tarifa zero e melhorar o transporte público, né? Diferente se ele é um ônibus de 30 lugares, de 50 ou de 100 lugares, a gente paga por quilômetro rodado. Então a gente tem que otimizar o que você está pagando. Então se eu estou pagando quilômetro rodado para o ônibus andar vazio, eu tenho que melhorar onde o ônibus está superlotado. É esses estudos que nós estamos atrasados e que nós temos a meta de 2 meses regularizar. Perfeito. Inclusive foi dito aqui também sobre tarifa social para alguns tipos de ônibus menores assim também. Seria viável? Hoje o transporte público ele é um serviço essencial e exclusivo. Talvez se a gente fazer uma competitividade, pode ser. Mas hoje a lei municipal ela prevê a exclusividade de uma empresa. Tem a exclusividade. Ô Juan, eu acho que a gente precisa deixar bem claro aqui para todas as pessoas que o município tem um contrato com uma empresa que foi feito lá em 2018. E esse contrato tem que ser cumprido. Ou seja, se o município se ele não utilizar aquilo durante o mês, o município teria que subsidiar. Então, esse acordo que foi feito para ter o tarifa zero, para não cobrar nada, foi em benefício do próprio município, né? Para que o município pagasse apenas a tarifa que já era obrigatória pagar, de qualquer maneira ia ter que pagar, e não cobrar do usuário do serviço. Então, o usuário do serviço hoje é o maior beneficiário, sim. E a gente tem que ressaltar aqui que as pessoas que estão mandando perguntas inteligentes, isso é importante, a gente precisa disso. Sim. A gente não precisa de perguntas sobre por que o foguete não foi pago. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente não está aqui para discutir questão de foguete. Foguete é outra coisa. A gente quer saber e a gente precisa resolver a questão do transporte público. E se precisa melhorar, a gente precisa melhorar. Se precisar fazer um cadastramento, tem que fazer um cadastramento para saber se tem que ter mais linha ou não. Então o município hoje vai chegar uma hora que vai acabar o contrato. Vai ter que ser aberta uma nova licitação. E aí nessa nova licitação vai ser colocado de fato algumas coisas no contrato que não foi colocado em 2018. Claro. Algum benefício para o município, algum ônibus com, sei lá. A gente hoje não tem isso no contrato. A gente precisa cumprir um contrato que foi feito em 2018, que vale por 10 anos. E na nossa fala, quando a gente inaugurou o Tarifa Zero, a gente falou, Guto, que a nossa ideia é assim, você que é trabalhador sabe que sempre foi descontado do seu contra-cheque o Vale Transporte. Então que pegasse o Vale Transporte e incluísse o salário do servidor. A gente pediu isso para os empresários. Você que desconta 150, 200 reais do seu servidor hoje, que é o Vale Transporte do passe, né, o antigo passe que se comprava, pegue 200 reais e inclua no salário do seu servidor. Qual o empresário que fez isso? Mas o problema é o município. Gente, agora, de novo, a gente vai navegando aqui pelos temas, né? Porque as perguntas vão chegando. Inclusive, muito obrigado a você que está participando aqui com a gente através da nossa live no Instagram, @GaropabaFM.
As perguntas estão chegando aqui, muitas eu não estou conseguindo ler, né? São muitas perguntas, mas quero agradecer a cada um de vocês. Também podem mandar através do nosso WhatsApp, 998564939, DDD 48, claro, estamos em Garopaba, 998564939. Essas perguntas vindas pelo WhatsApp serão lidas, né, provavelmente com mais atenção aqui, porque a rolagem do Instagram ela é bem rápida. Voltando agora à saúde. Pergunta de um ouvinte. Quando Garopaba terá o convênio com mais clínicas e, consequentemente, mais exames disponíveis pelo SUS? Estou esperando há bastante tempo por uma simples ecografia. Então, a ecografia e todos os exames de alta complexidade é dever do Estado. O município já abarca bastante coisa que não é dele. A gente tem o convênio CISA-Murel, a gente faz um monte de exame de tomografia, ressonância, isso tudo é dever do Estado. Como a fila é muito grande, a gente investiu muito, muito nisso. Desde um ultrassom, Juan, tudo isso é dever do Estado. Então, a ecografia, se não me engano, isso é um exame de alta complexidade que é dever do Estado. Então, infelizmente, tem algumas coisas que a gente não tem ainda o poder de resolver. E alguns exames estão nessas pautas. Perfeito. Pergunta chegando aqui do ouvinte. Prefeito, gostaria de uma explicação por que houve uma demissão massiva na área da saúde. Não houve demissão massiva na área de saúde. O que acontece é que os contratos estão terminando. Nós temos os servidores efetivos e os servidores seletistas. Então, os seletistas finalizam o contrato, foi feito um novo processo seletivo e agora vão ser feitas novas contratações. Então, infelizmente, nem tudo hoje é concurso público, nem todos são efetivos. São contratos temporários que terminam. Esses contratos não podem ser renovados. E a gente tem que fazer novas contratações. Isso, inclusive, não só na saúde, como na educação também. Haja vista são duas pastas gigantescas, então a rotatividade, pela questão de não ser efetivo, os contratos vão acabando, a prefeitura tem que chamar novamente, fazer contrato novamente. Não são efetivos do município, acaba o contrato, acabou o contrato. Gira. Renova. Isso aí. Vários usuários da farmacinha da prefeitura reclamaram falta de medicamentos, como amoxicilina com clavulanato e outros medicamentos de uso contínuo. Como está essa falta de medicamentos na farmacinha? Garopaba hoje ele tem o maior remume, que é o que você credencia para fazer a entrega de forma gratuita. Então, a nossa demanda são de 62 medicamentos. As outras regiões são 20, 30, 35 no máximo. Tudo bem. Nós tivemos muita dificuldade com as empresas com esses insumos. E, infelizmente, sim, teve faltas por questão de insumos. Não foi licitação, não foi erro de equipe. E nós tivemos dificuldade que não conseguimos encontrar nem nas farmácias para fazer compra direta. Muitos deles estão sendo regularizados. Poucos ainda estão em falta. Agora, com relação ao CAPS. Como está o atendimento no CAPS? Sem um acolhimento emergencial e com consultas agendadas para mais de um mês. A nossa comunicação aqui passou uma informação, Juan? O que aconteceu foi o seguinte, na virada do ano, a gente teve que fazer uma reformulação no CAPS. E a gente colocou novos profissionais para entender o que está acontecendo lá dentro. Então, se você está tendo alguma dificuldade nesse mês de janeiro, pode acontecer. Até queria aqui dar um valor muito grande, nós estamos no Janeiro Branco, o Janeiro da Saúde Mental. Então, nós estamos trabalhando agora com a doutora Lígia, que está fazendo um excelente trabalho. Nós colocamos uma enfermeira agora, que está fazendo um serviço muito bom, dando continuidade do que já era feito. Não era ruim o serviço do CAPS, só que a demanda realmente está muito grande. Então a gente acredita que nos próximos 15 dias a gente vai regulamentar isso aqui. Só que está melhorando. A gente vai ter novos programas, a gente quer trabalhar nessa saúde mental, que é tão necessário, que é uma doença, né, que atinge muitas pessoas de forma silenciosa e tem muitas pessoas perdendo a vida. Então você que está nos acompanhando, que está com esse problema depressivo, com esse problema de qualquer questão, né, de ansiedade, procure acolhimento, procure uma cidade básica, cuide da sua vida, que a sua vida é linda, é bela. Tem muita gente querendo viver hoje, que não consegue viver, e você tem uma saúde, uma vida pronta para viver, às vezes tem a besteira de querer perder ela. Então, cuide da nossa saúde, da nossa situação. Sobre a situação do CAPS, é isso. Quando você falou isso, foi troca de comando, uma troca de ideias que a gente quer reformular no CAPS. Perfeito. Agora vamos para o artesanato e sobre poluição visual, inclusive. Na Avenida Beira-Mar, hoje, os indígenas tomaram conta da calçada com seus artesanatos, sem nenhuma ordem. Os demais devem respeitar várias regras. É possível ordenar todos para haver uma maior harmonia e menos poluição visual?
FUNAI. Isso é um problema complexo, que a FUNAI é uma regra federal onde o índio pode ficar onde ele bem entender. O município precisa de um espaço hoje para colocar os artesãos. Nós estamos melhorando, hoje nós temos uma rua fechada durante todo o período noturno, onde eles estão fazendo os trabalhos deles. A gente liberou aqui na beira da orla, mas Garopaba precisa de uma rua coberta, Lagoa. de um espaço que é a Lagoa da Capivara, que é um espaço que nós estamos regulamentando desde 2021, e nós queremos fazer o Parque da Lagoa, é um projeto meio do Guto, que a gente está na fase final junto com o Ministério Público, para fazer aí uma UES, uma unidade de conservação, para que a gente possa ter um espaço para isso, né? Hoje, infelizmente, é feito de qualquer maneira, apesar de eu ter que elogiar. Os artesãos estão muito organizados, com a sua associação, melhorou bastante, está muito legal, parabéns. Eles levam aí as pessoas que vêm na nossa cidade, levar a sua lembrança para a sua residência. Então, nosso agradecimento. E a questão do indígena, a gente tem um trabalho forte de assistente social, tentando regrar, tentando buscar o melhor para todo mundo. Então, consciência, sabedoria, nem tudo é perfeito, mas está melhorando. Perfeito. Quanto à guarda municipal, quando será a realidade em Garopaba? Nós precisamos agora, pretendemos, é um projeto meio do Guto, fazer uma Secretaria de Mobilidade Urbana, né, para a gente trabalhar as questões das calçadas, da Zona Azul, da Guarda Municipal. É um projeto que deve ser debatido ainda esse ano. Essa era a próxima pergunta. Zona Azul, principalmente nessa época agora, né, de temporada, é difícil, é disputado conseguir uma vaga para estacionar, né? Mas vamos lá, se você não tem um transporte público eficiente, que você tem que se locomover ainda com o seu carro, eu não posso criar um regramento desde que eu não possa oferecer alternativas. Nós melhoramos agora com a ciclofaixa, nós queremos interligá-las para que as pessoas possam usar mais a bicicleta, regrar esses patins que estão andando de qualquer maneira, os patinetes que durante a nossa cidade está perigoso demais, nós queremos criar um regramento. Está muito legal, mas está muito perigoso também. Então a gente quer criar isso. Então a Secretaria de Mobilidade Urbana vem para isso, para criar regramentos, para que a gente possa fazer daí a cobrança de maneira correta. Ô Juan, a gente precisa relatar, né? Eu acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a maioria das cidades que nós vamos visitar, seja aqui no Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul, a gente paga estacionamento. Primeiro que a gente já paga para entrar, né? E também paga estacionamento. Então, aqui pela questão polêmica, né, que a gente sabe que Garopaba tem nessas questões de cobrança, o município de Garopaba é uma cidade turística. Ela é uma cidade que tem uma demanda gigantesca, é uma cidade que tem uma necessidade gigantesca, seja ela qual for, de limpeza urbana, de transporte, de infraestrutura. Hoje nós podemos ver no nosso almoço que o jornal do almoço botou uma câmera aqui na nossa cidade que é transmitida para o estado inteiro. Uma cidade, Garopaba é uma cidade pequena, e a gente está sendo transmitida para todo o estado de Santa Catarina, além do que a gente já é conhecida nacional e mundialmente. Então, essas demandas, todas as cidades lindeiras a gente aqui, Florianópolis, Imbituba, Tubarão, Gramado, que a maioria das pessoas vão visitar Gramado, São Joaquim, a gente paga estacionamento, a gente paga a Zona Azul. É necessário colocar hoje, amanhã? Não se sabe, mas que vai ter que colocar? Vai ter que colocar. Hoje a gente pode tirar até pelo funcionário da prefeitura. Os funcionários da prefeitura estacionam os carros ao redor da praça durante o dia inteiro. Você quer ir na prefeitura, você não tem nem onde estacionar. É complexo a coisa. Você chega na orla da praia, tem gente que coloca o carro 9, 8 horas da manhã e tira 6 horas da tarde. Então, não é que a pessoa não possa deixar o carro ali. Rotatividade, tem que ter rotatividade. E isso precisa ser taxado para que o município tenha recursos financeiros para a limpeza urbana e outros. Então, de fato, o pensamento não é questão de cobrar. Não é questão que a prefeitura, é necessário cobrar. É que é uma demanda que já existe nas maiores cidades do mundo. Isso precisa. A questão do tarifa zero. O município tira recursos próprios para poder subsidiar o tarifa zero. Você tem uma despesa? Você tem que ter uma receita? Não existe criação de despesa. Tem que ser despesa e receita. Despesa e receita. Não existe mágica. Existe despesa e existe receita. Então, para tudo é pago, nada é gratuito. O seu lixo que é recolhido durante o dia ou durante a noite, ou todos os dias ou 3 vezes na semana, ele é pago, ele não é gratuito.
O município que paga, e isso é cobrado lá no seu IPTU. Então, se você não paga o seu IPTU, a prefeitura, de qualquer maneira, está pagando a coleta do lixo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a receita ela é necessária. O recurso ele precisa entrar para que os serviços sejam prestados. Perfeito. Pergunta com relação à fiscalização. É possível ter mais fiscais para que se cumpra a lei das caixas de som e churrasco, fogueiras, beira-mar? Qual o número ligar além do 190 para denúncias? Primeiro, a terceirização do problema, né? O município ele tem que ser o fiscalizador, eu concordo, mas as pessoas sabem que não tem que levar caixa de som para praia. Será que nós... Sempre o problema... Eu sempre falo, né? Sempre o problema é da polícia para buscar o ladrão. O problema é o ladrão, que não sabe, não precisa roubar, né? Não tem que roubar. Então, assim, a gente está com uma dificuldade muito grande, a gente contratou novos fiscais, a gente fez um trabalho muito legal com o CAT nas praias, que colocamos as tendas para, né, oferecer informação para as pessoas que estavam chegando, isso melhorou bastante. Trabalhamos fortemente na Praia da Ferrugem, isso também ajudou bastante. Na Praia do Siriú, botamos fiscais, botamos segurança, polícia militar, vem fazendo um trabalho formidável nas praias. Até brincava com o capitão ontem, que ele colocou até um drone que fica falando assim, né? Você que está com a caixa de som, por favor, tal. Tá legal, a gente está na parte da informação, de passar para eles que não pode ter o som na praia. Mas, gente, temos que parar de achar que o problema tem que ser o município e a fiscalização. Né? Se você não tem carteira de motorista, você não pode andar de carro. Você sabe que não pode levar o som para a praia, por que você leva? Né? Então, o nosso pedido é uma compreensão para que a gente possa fiscalizar juntos, né? Não colocar só o problema na fiscalização. Muitas vezes os fiscais têm fiscais, em todas as praias tem fiscais. Muitas vezes os fiscais têm que ser acompanhados da polícia para poder tirar uma caixa de som de uma pessoa, que a pessoa não aceita. É complexo. A gente sabe que humanamente impossível você ter 50 fiscais, 200 fiscais. Vai continuar a mesma situação se as pessoas não tiverem consciência. Como eu falei, muitas vezes o fiscal fica até com medo. Já aconteceu situações do ano passado aqui, foi de fiscais agredidos na Praia do Ouvidor, né? Teve uma situação bem complexa, porque foram tirar uma caixa de som e foram agredidos, né? Então é complexo, né? Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência também. Porque o fiscal ele não tem poder e nem amparo da polícia militar, assim, não anda armado, né? E normalmente quando a gente vê os fiscais, eles estão acompanhados justamente da polícia militar para não haver esse tipo de situação, né? Uma pergunta relacionada ainda a essa questão de churrasco, de fogueira. Pergunta não, uma afirmação. A polícia militar, ela inclusive agora está com drones também, né? Em todas as praias, fiscalizando justamente essa situação. Ou seja, Jacuípe. Mas não seria interessante Garopaba também apostar, né? Nós vemos, volto também a Curitiba, campanhas educativas, né? Do trânsito, campanha educativa do lixo, campanha educativa, porque a pessoa, como o prefeito Júnior falou, ela tem que entender, compreender, né? Ter esse cognitivo, né, que funcione, de que ela não deve levar o seu animal na praia, de que ela não deve fazer churrasco no beira-mar, fogueira, levar caixa de som, porque o seu vizinho, às vezes, ele não tem o mesmo gosto musical que o seu, né? Campanhas educativas não seria uma boa alternativa? Mas isso já acontece com o CAT, né? Esse serviço de atendimento ao turista que está funcionando nas praias, ele está trabalhando nisso, na conscientização, na informação, e muitas pessoas chegam até ali e não sabiam realmente e retornam, não levam para suas praias, mas tem aquela pessoa que quanto pior, melhor, ela vai levar de qualquer maneira, e você pode botar 20, 50, 100 fiscais. E, cara, eu fui na Praia do Siriú faz 15 dias. Nós chegamos na praia, tinha o nosso CAT lá, informou que a pessoa não poderia entrar com o cachorro na praia. A lei não permitia e tal. E ela retornou. E eu fui para dentro da praia, cheguei e essa pessoa foi lá numa passagem secreta que só os pescadores sabem, e entrou com o cachorro. Então, isso vai muito da consciência de cada um, gente. É muito difícil, né? As pessoas têm que conscientizar também do que fazem no dia a dia e achar que o problema é a fiscalização, né? A fiscalização não está lá para atrapalhar, e sim só para informar e fazer a lei ser cumprida. Perfeito. Com relação ao trânsito, quando será tirado do papel um projeto de escoamento do trânsito para entrar e sair da cidade? A cada verão o trânsito se torna mais caótico. É verdade. Tanto que a gente melhorou lá a saída do ônibus GRP 020, lembrando que a SC434 hoje é na rodovia estadual,
que as melhorias dependem do Estado, as notificações são feitas, mas nós temos que sim, por isso que a gente vai criar nosso plano de mobilidade urbana, para que a gente possa ter estudos e diretrizes de onde a gente pode caminhar. Juan, uma colocação, já deixar ciente a população. Em breve estaremos iniciando as obras do trevo alemão na farmácia do Silvio, em frente à loja da Mamãe, e também provavelmente em frente ao Silveirão. Vai dar transtorno, vai ter que ter gente que vai ter que dar a volta no Ambrósio para ir para a Palhocinha, para ir para o Capão. Estamos cientes disso, mas a gente infelizmente vai ter que iniciar essa obra pelo motivo de trânsito, mas felizmente uma solução plausível que a gente acredita que vai resolver o trânsito na entrada da cidade, que dá fila até lá na entrada da Ferrugem. Se você tiver que ir para a Palhocinha, Campo Duno, e tiver que ir pelo Ambrósio, vai ser breve. Nós não vamos esperar, acredito, acabar a temporada. Já estamos com tramitação de até trabalhar num período de menos movimento. Madrugada. Se você tiver que dar a volta na quadra para ir para sua casa, dê a volta na quadra, não fique buzinando para o fiscal ali do trânsito que tem que entrar naquela rua. Também já estamos com procedimentos de iniciar também a obra da rua João Olinda Silva Neto, que é a rua ali atrás do Silveirinha, atrás do Posto Nestor. É uma rua importantíssima para desafogar o trânsito do centro. Já fizemos isso com a rua Santa Rita, que é a rua do Altoff, e agora vamos iniciar toda a drenagem, o asfalto da rua João Olinda Silva Neto, que é uma rua muito importante para o escoamento do trânsito e provavelmente, após a sua conclusão, nós teremos algumas modificações de trânsito que muitas vezes não vai ser de agrado de algumas pessoas, mas para a mobilidade geral, para a alegria geral da nação, nós precisamos modificar algumas situações. Então, se eu vou ter que dar a volta na quadra para me sair da cidade, eu vou ter que dar a volta na quadra para me sair da cidade. Então, isso já a entrada da Ferrugem já está em obra novamente, tivemos um problema de licitação, já foi resolvido, já começaram a finalizar a drenagem e logo breve nós vamos fechar para fazer o asfalto, vai ter gente que vai ter que dar a volta na quadra para entrar no salário, vai ter que dar a volta na quadra para entrar no salário, mas vai ficar bom. Então, infelizmente, a gente tem que passar por algumas situações para poder melhorar. Então, a gente já vem avisando, a gente vai avisar com antecedência também a população, podemos vir avisar na rádio, nosso setor de trânsito, mas já iremos iniciar essas situações, que são mobilidades, são questões de mobilidade urbana. Então, a gente precisa fazer essas obras para a questão geral, para a mobilidade geral funcionar. Tanto que, se você verificar as principais ruas vicinais do nosso município, no nosso outro mandato, a gente conseguiu fazer asfaltamento e a ciclofaixa. Então a ideia agora é que elas se interliguem, para a gente ter uma interligação também da ciclofaixa. E justamente a pergunta que chegou para a gente aqui. Queremos ciclovia do Campo Duna para o centro de Garopaba. É possível? E quando? Foge da nossa alçada, hoje a rodovia era uma rodovia estadual, mas está no nosso olhar fazer a municipalização dessa rodovia. Mas o que a gente faz hoje é cobrar bastante, vamos cobrar que o Estado possa, pelo menos, fazer essa ciclofaixa. Qual o tamanho da burocracia para municipalizar a rodovia Vila Manuel de Lima? Enorme. Imenso. Primeiro, uma autorização da Câmara de Vereadores de Garopaba, a gente manda a solicitação para o Estado passa para a Assembleia Legislativa, eles fazem a aprovação, vai para o governo e o governo decreta. Ou seja, tem um longo caminho até ter ciclovia do Campo Duna no centro Ou de não, Garopaba. a gente torce que o governo do Estado possa olhar de uma maneira mais efetiva. A gente vai estar fazendo a visita ao governador do Estado, para que juntos a gente possa trazer essas melhorias que a gente pede há bastante tempo. Não só a ciclofaixa, como os trevos também das entradas que estão muito perigosos. Falando ainda do Campo Duna, região sul da cidade, quando a creche do Campo Duna, Vila do Campo, ficará pronta? Empresa já notificada, essa obra era para ser entregue em novembro, não foi entregue, alegaram problemas no projeto, a gente aditivou o tempo até 28 de fevereiro. Então essa obra é para ser entregue até o final de fevereiro. Outra pergunta que chegou aqui, falando do IPTU, até quando a campanha de conciliação fiscal funcionará com esses descontos? Está funcionando, a prefeitura não fecha ao meio-dia, abre às 9 e fecha às 6 horas da tarde. A pessoa, se não tiver tempo de ir em horário de serviço, pode ir no horário de almoço, que sempre vai ter alguém para fazer o seu atendimento. Nós estamos à disposição no gabinete também, pelos WhatsApp também, já vou pegar aqui o WhatsApp da Fazenda, para que as pessoas não precisam muitas vezes ir lá, muitas vezes por WhatsApp consegue resolver. Se necessário, o pessoal informa da necessidade de comparecer até o centro de conciliação.
E isso é importante, Juan, porque a prefeitura disponibiliza de mecanismos para facilitar, ajudar, descontos de até 90% de juros e multa, é bastante recurso. O município necessita dessa demanda. Uma coisa que eu estava falando ontem com um cidadão que esteve lá na prefeitura, que ele estava com problema de dívida de IPTU já de vários anos, e ele não tinha o conhecimento que ele podia parcelar em 36 vezes. Ele achava que ele tinha que ir lá e tinha que pagar à vista. Então, quando ele se deparou com essa situação, ele não tinha esse conhecimento. Até uma pessoa de mais idade, assim, não tem essas redes sociais, então ele se deparou com essa situação que ele não sabia. Então, ele regularizou a situação dele, colocou em dia o IPTU dele e está pagando em 36 vezes. Então, a gente tem essa possibilidade das pessoas que estão nos ouvindo, que você não precisa de tirar o seu recurso para pagar à vista, que é obrigado a pagar. Não é obrigado a pagar à vista. Você pode ir lá, você pode negociar com o município vai dar os descontos que a lei determina, de até 90% de juros e multa, e você ainda pode parcelar em até 36 vezes. Então tem essa possibilidade também. Então isso ajuda bastante o município. Os períodos de conciliação, eles vão se estender aí até o dia 15 de fevereiro, né? Junto com o desconto de IPTU. Você quer pagar o seu IPTU com desconto de até 15% até dia 15 de fevereiro. Tem uma demanda gigantesca. O WhatsApp do setor de fazenda é o 3254-8172. Pode mandar um WhatsApp lá, que a gente vai responder. Está uma demanda gigantesca, se demorar 1 horinha, 2 horinhas, mas eles vão responder. Então, tem 3254-8172. WhatsApp. E a gente vai responder sim, a Carol vai responder para vocês lá. E tem muita procura, a gente agradece ao contribuinte do município, que a demanda está gigantesca. Nós estamos lá com bastante gente no atendimento, né? Tivemos que movimentar funcionários lá para poder fazer o atendimento, que está uma demanda gigantesca. E a gente agradece ao contribuinte, né, que vai fazer a sua contribuição, pagar o seu imposto devido, para que a gente possa retribuir isso, né, na saúde, na educação, na infraestrutura e em várias áreas. Perfeito. Agora falando sobre o plano de governo para a causa animal em Garopaba, como está? A gente agora na reforma administrativa vai criar uma diretoria, né, do bem-estar animal, para que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente colocou no plano de governo. É uma das nossas prioridades, a causa animal. A gente fez um trabalho com a candidata vereadora a Tati da APAG, que faz um trabalho social muito legal, e a ideia é trazer esse trabalho social para dentro da prefeitura e a gente consiga trabalhar de uma maneira mais efetiva com políticas públicas assertivas nessa causa que a gente pretende colocar em prática após a reforma administrativa. Perfeito. Agora falando um pouquinho da infraestrutura ainda, quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem aqui, muitas mensagens. A Milene, obrigado Milene pela sua mensagem, ela mandou aqui: calçada ou ciclovia na Estrada Geral da Ferrugem está em perigo iminente. A Ferrugem tem um problema pelo tamanho da rua, uma rua que tem 7 metros. A gente está trabalhando com a engenharia para talvez fazer uma calçada compartilhada para a gente poder fazer essa obra o quanto antes. Perfeito. E falando sobre o projeto de lei aprovado na Câmara, que permite construções sobre as dunas da Praia da Ferrugem, Garopaba vai realmente se destruir em nome da especulação imobiliária? Bom, Juan, eu acho que isso daí é uma demanda que se levantou agora nos últimos dias, referente a uma associação da Barra que fez uma movimentação. É importante ressaltar que o plano diretor atual, ele já é zona ZM2 e ZM3, lá nessa zona. E mais importante de tudo, e eu acho que isso é bem claro, a gente até tem uma reunião marcada, acredito, para a próxima semana com o nosso jurídico e com integrantes da associação. Eu acho que é importante deixar isso bem claro para todas as pessoas, que independente de zoneamento, áreas de dunas de APP já são protegidas por lei federal. Independente, o ZIT, a zona de interesse turístico, ela é uma zona de interesse turístico. Ela não é autorização para construir casa. Se for duna, você não pode construir nada em duna. Isso que fique bem claro. O ano passado foi feita uma discussão com relação à questão das praias, que eles colocaram um projeto de lei que estavam proibindo as pessoas de entrarem nas praias. Né? E o senador Amin, ele foi muito feliz na sua fala, quando ele já relatou essa situação das APPs, né? Que toda praia é bem público, não pode ser proibido, é causa pétrea da Constituição Federal, não pode. A área de duna de APP é área de preservação permanente, é protegida por lei federal.
independente de licenciamento municipal, estadual, federal, não pode ocupar. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro. E nós não estamos aqui, nem eu, nem o Júnior, e nem as pessoas que querem ou que não querem, queremos estragar duna, queremos acabar com duna frontal. Não, muito pelo contrário. Nós queremos sim a proteção, ela já é protegida por lei federal, que fique bem claro, e vai ser protegida. Vai ser protegida. E hoje o zoneamento já é outro. O zoneamento vigente hoje é o ZM2 e o ZM3, que já é mais abrangente. Então, ou seja, está tendo até mudado para uma situação melhor. Mas se lá for uma zona de APP, já não pode usar. A lei federal não permite. Se você tiver uma área nessa zona e você for pegar um licenciamento, o licenciamento vai dizer que você não pode construir porque já é APP. Ponto. Inclusive, Juan, lá na Ferrugem, nós temos um problema de uma ação civil que foi até repercussão nacional, de uma construção que foi feita, que está até na justiça, que foi feita em cima de uma área lá, que era bem afastado, que o IMA deu a licenciamento, depois foi embargado, foi aberto um procedimento judicial que teria que ser 300 metros de área de restinga. Então isso até está sendo discutido. E a gente não quer, de forma alguma, ocupar a duna, o zoneamento, deixar construir um prédio. Não é isso, ela já é protegida por lei. E eu acho que o debate ele é interessantíssimo com relação a isso, porque nós queremos proteger sim. Agora, a gente não pode vender uma ideia para as pessoas de que se quer acabar com tudo. Não funciona assim, não é assim. Antigamente, não sei se algumas pessoas conhecem, mas a nossa praia de Garopaba, naquela época, era toda cheia de duna. E naquele momento foi feita uma situação que foi feita as construções em cima de duna, mas naquele momento nós não tínhamos o Ministério Público em Garopaba, nós não tínhamos o Fórum em Garopaba, a nossa comarca era lá na Palhoça. Então hoje nós temos o nosso Ministério Público, nós temos o nosso juiz, nós temos o nosso Instituto do Meio Ambiente, que precisam regrar por leis também federais. Então, claro para todos que duna é área de preservação permanente e é protegida por lei federal. Perfeito. Pergunta chegando aqui do nosso ouvinte que nos acompanha através do Instagram, Gui Pérez. Obrigado, Gui. Não vai ser falado nada sobre as contas da Prefeitura que o Tribunal de Contas reprovou? Tá falado, Gui. Bom, Gui, essas contas de 2023, elas estão em apreciação do Tribunal de Contas. Foi feito um parecer pela rejeição. Agora, quando eles retornar do recesso, nós vamos fazer uma petição, né, colocando os nossos dados para verificar essas informações que passou batido pelo Tribunal de Contas. E com muita tranquilidade, a gente aqui não vai colocar as coisas debaixo do tapete e os problemas administrativos da gestão serão resolvidos e ficarão prontos para dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que Garopaba hoje, a Prefeitura de Garopaba hoje ela tem uma certidão chamada DART, que é a certidão de regularidade fiscal, que pode pegar empréstimos, que pode pegar financiamentos, que pode fazer tudo que você imagina, até receber recursos federais. E quando nós entramos em 2021, a DART era negativada. A gente não tem problema com deficiência fiscal, os problemas são feitos para serem resolvidos. Perfeito. Agora falando sobre saúde mental, principalmente em relação ao tráfico de drogas e uso de drogas e álcool extremamente excessivo na cidade. O que a Prefeitura tem feito para reduzir e para tratar os dependentes químicos que são muitos na cidade de Garopaba? Precisa de um amparo para o grupo de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Concordo. O NATA tem um problema de documentação que tem que ser regularizado, mas nós estamos sim buscando programas, já temos alguns programas de saúde preventiva desse tratamento, nós estamos com um trabalho forte da assistência social nessas famílias e buscando alternativas, mas que bom, tomara que essa pessoa que fez a pergunta, ela pertence ao grupo do NATA, que possa nos procurar, que a gente possa juntos buscar diretrizes e juntos fazer o melhor. O NATA hoje utiliza o nosso centro multiuso lá no Pinguirito, nada é cobrado, e a gente está apto a buscar e melhorar essa relação para a gente possa ajudar essas pessoas que precisam sim de ajuda. Imagino que tem outros grupos também, né, de narcóticos. O município tem programas, tem saúde preventiva, o município tem diretrizes também na própria saúde, na assistência social, que faz um trabalho mensal, um trabalho caladinho, né? Porque é complexo, né? Trazer essas pessoas, tem uma questão familiar, a gente trabalha fortemente nessa causa. Perfeito.
Pergunta aqui que chegou a respeito dos loteamentos nos morros. Vários morros sendo picados em Garopaba. Como, imagino aqui que seja como inibir essa situação? De forma regular é importante, porque o zoneamento já permite desde 2010, nosso plano diretor é de 2010, e ele permite. Só para ficar claro para todas as pessoas que não são da área, Juan, o nosso plano diretor, numa simples resumo, quanto mais alto você está do nível do mar, maior tem que ser o lote e menor a ocupação. Quanto mais perto do nível do mar você está, menor o lote e maior a ocupação. Não sei se fui claro. Então, você pode ocupar o morro, sim. O plano diretor permite isso. E o plano diretor era de 1987, já permitia. Ele foi reformulado em 2010, ele permitia. E o de 2000, e o que vai ser feito novamente, ele vai continuar permitindo. Desde que seja regrado. Porque senão vira favela. Que é o que está acontecendo em algumas cidades aqui ao nosso redor. E que é ocupado de forma irregular. Sim. Então, para que fique bem claro, quanto mais alto, maior o lote e menor a ocupação. Um exemplo, se você poder fazer um lote de 3.000 metros quadrados, você só pode ocupar 15% do lote. É o que diz o plano diretor. É o que diz o plano diretor. Então, a pessoa que vai comprar um imóvel, a pessoa que tem um imóvel nesse zoneamento, ele pode utilizar dessa maneira. O que acontece, Luan, é que impacta quando você faz isso. Isso é natural, é o crescimento da cidade. Eu falo isso, já repeti várias vezes. A nossa cidade, ela não cresce para cima, ela cresce para o lado. Ela vai crescer de alguma maneira para o lado, não tem como segurar. O que acontece é que Garopaba é muito pequena. A nossa cidade é muito pequena, então está se acabando os terrenos, entre aspas. Então, como a gente não vai crescer para cima, isso não vai acontecer mais dos pavimentos, para que fique bem claro, automaticamente você vai crescendo para o lado. E a lei permite que isso aconteça. É natural. Então, singelamente, bem claramente falando, é assim que a regra do plano diretor funciona. Né? E não é porque o fulano quer ou o ciclano não quer, é o que o plano diretor determina. E eu já falei, vou repetir, o nosso plano diretor é de 1987. Já se permitia a ocupação no morro dessa maneira. Depois ele foi reformulado em 2010, ele continua permitindo, e o novo plano diretor, ele também continua permitindo, desde que seja regrado. Perfeito. Mais uma pergunta aqui agora a respeito da saúde. Muito obrigado aqui a ouvinte que mandou para a gente aqui. Gostaria de perguntar para o prefeito e para o vice-prefeito quando começarão a chamar o pessoal do processo seletivo da parte da saúde. Eu não sei qual é o cargo que você fez o processo seletivo, mas nós temos um processo seletivo de 2023 está sendo chamado. O de 2024 nós já estamos chamando os de programas. Técnico de enfermagem USF, médico USF, e também já chamamos o enfermeiro, que é para o pronto atendimento. Agora, com relação à cultura, gostaria de perguntar para o prefeito e para o vice-prefeito por que algumas pessoas que não são da cidade são chamadas para fazer shows em shows locais. Bom, Foi feito credenciamento. é bom primeiro que a gente fez uma coisa que nunca existia na cidade, chamada credenciamento. Hoje a gente paga e um bom valor para os artistas se apresentarem na nossa cidade. Então esse credenciamento na última gestão já tinha, agora a gente praticamente dobrou os valores. Então melhorou bastante. Então as oportunidades são dadas para todos que queiram se credenciar, que tenham um documento e queiram trabalhar na nossa cidade. Às vezes as pessoas que reclamam que não estão sendo chamadas são aquelas que não se credenciam porque não estão com a documentação em dia. Então o nosso pedido é que resolva a situação fiscal, essa situação documental, se credencie que você vai participar dos nossos eventos. No caso, não só os moradores de Garopaba, todas as pessoas podem fazer o credenciamento. O credenciamento ele é aberto para todos os artistas, não quer dizer que eu seja garopabense ou de fora. Você que está em Garopaba, que tem um CNPJ, que tem uma estrutura, que possa se credenciar, está feito o convite para se credenciar, o credenciamento está aberto. Perfeito. Com relação à infraestrutura, as pessoas mandando aqui, como na última entrevista, cada um, claro, né, quer a sua rua calçada, a sua rua asfaltada. Poderia perguntar quando a minha rua será calçada, a rua da casa da irmã do vice-prefeito Guto?
Essa rua só, Bairro Encantado. eu vou deixar o Guto falar essa, mas essa rua só não foi calçada ainda, porque na última gestão meu bairro de Caranova foi rejeitado na Câmara. Porque esse projeto era uma troca de a escola, que hoje lá não está parada, a gente queria fazer troca por calçamento nas vias da Encantada, seria essa via. Então esse bairro, meu bairro de Caranova foi rejeitado na Câmara, está sendo finalizado para ser encaminhado agora para a Câmara, é uma das principais ruas da Encantada que nós queremos calçar. Juan, primeiro que... E não é porque isso é irmã do vice-prefeito, não. Porque realmente é uma rua de grande fluxo e precisa de uma melhoria. Juan, primeiro que eu e o Júnior, a gente não trabalha com a minha rua, né? A gente trabalha com as ruas de Garopaba, né? Nós temos ruas da Gamboa até o Novidor, nós já temos o levantamento, eu já falei isso várias vezes aqui, vou falar de novo. A gente tem o levantamento de todas as ruas. No dia de ontem eu já sentei com o secretário André para fazer o levantamento novamente dos nomes, para só fazer a confirmação. Nós estamos verificando algumas que ainda não têm topografia, não tem o levantamento topográfico para saber se a água vai para cá ou vai para lá, qual a extensão, qual o tamanho, se diminui, se aumenta, para a gente ter tudo isso pronto, né? O nosso objetivo é, durante os 4 anos de gestão, a gente calçar 80% de todas as ruas do município. O projeto Meu Bairro de Caranova já vai iniciar esse trabalho de imediato, já acredito já no mês de fevereiro, março. Nós, obviamente, dependemos da Câmara. O ano passado não foi aceito e já poderiam estar todas essas ruas prontas. E a gente sabe da alta demanda que o município tem em todos os bairros de Garopaba. Não é só na Encantada, não é só no Macacu, não é só no Campo Duna, não é na Limpa, é em todos os bairros. Nós temos muitas ruas, o município não vai conseguir calçar todas elas, porque é uma demanda gigantesca, mas nós já estamos preparando os projetos, nós já estamos deixando tudo pronto para que, se por um acaso o município receba alguma emenda, que provavelmente nós vamos receber, ou o município, se possibilitar de alguma demanda que vai, porventura, fazer uma grande demanda de ruas, nós já estamos trabalhando nessa hipótese para calçamento. Então, o nosso objetivo é sim acabar com todas as ruas de tradição, até porque o financeiro da Secretaria de Infraestrutura é gigante com relação à manutenção de rua. É gigante, manutenção, máquina, combustível, material, chove, acaba tudo. Então a gente sabe que a necessidade de calçamento de rua é muito grande. E não é a minha rua, não é a rua do Juan, não é a rua do fulano, do ciclano. É todas as ruas de Garopaba. Todas elas nós temos levantamento, todas elas a gente já está encaminhando projetos para deixar isso tudo pronto para quando pintar o orçamento ou alguma outra demanda, a gente está com tudo pronto e já fazer o quanto antes possível. Até porque a minha não é calçada, viu? Também não tenho privilégio nenhum. Minha rua é ali da garagem das máquinas da prefeitura, ali em Areias de Palhocinha. Já tá projetado. Já tenho então uma boa notícia. Ali o grande problema da garagem da prefeitura, que demorou um pouco mais, é que a gente não consegue fazer uma apenas. Tem que fazer todo. Tem que fazer todas, porque a drenagem vai ter que ser interligadas, é entende? Então terminamos o projeto e é uma das principais obras para aquele bairro. Uma pergunta agora relacionada ainda à infraestrutura. Esse imbróglio com a Casan, em que pé que está e quando será que Garopaba terá saneamento básico? A gente fez um processo administrativo de 3 anos, né? Fizemos a caducidade contratual, não pela questão da água, mas pela questão do esgoto. Perdemos judicialmente, porque segundo o judiciário não seria algo emergencial. Estamos levantando tudo aqueles pontos que o judiciário falou que a gente está errado. Vamos tentar comprovar em outro processo administrativo para dar sequência. A gente falou na nossa eleição que uma das prioridades é o esgoto e nós vamos tratá-la com prioridade. Mas infelizmente agora eu já não consigo trabalhar com você com prazo. Mas a gente espera em brevemente ter novas informações para que a gente possa colocar em prática. Lembrando que água, esgoto, transporte público são concessões. E essas concessões foram feitas antes do nosso mandato e nós estamos tentando regulamentar e regularizar. Perfeito. Gente, o tempo vai se esvaindo. Quero agradecer a presença de vocês, todas as informações, o atendimento às perguntas, a toda a população de Garopaba. Obrigado, inclusive, também a todos vocês, moradores, garopabenses, que estiveram conosco até o momento. Guto, obrigado mais uma vez. Se quiser acrescentar algo à nossa entrevista, é o momento. Obrigado, Juan, às pessoas que nos acompanharam até agora, na hora do almoço. Já vou para casa que meu pirãozinho já está pronto. Eita. A gente agradece as perguntas. Eu acho que a pergunta, ela sendo construtiva, ela é muito importante para a gestão. Infelizmente, a gente sabe que algumas situações acontecem para quanto pior melhor, mas nós estamos aqui para resolver o problema de um município. A gente é gestor de um município, não é diferente de outros municípios.
todos os municípios têm problema. Nós vimos aí municípios vizinhos nossos aí, como a capital, com problemas aí de hospitais superlotados, com questão de transporte público aí, com aumento de passagem, com pessoas que recebem salário e têm que pagar passagem para ir trabalhar, inúmeros processos, inúmeros problemas, né? Garopaba não é diferente. Garopaba também é uma cidade muito visada, uma cidade que muita gente vem morar durante o ano para cá. A gente já pode ver isso durante a baixa temporada, que não tem mais baixa temporada em Garopaba, a quantidade de pessoas que já moram aqui em Garopaba e que já fazem os seus serviços aqui. O que nos compete é gerir uma cidade, escutar o contribuinte. A gente sabe das dificuldades que tem, a gente sabe das demandas que tem. Temos que trabalhar para resolver os problemas. Não se resolve o problema com o estalar do dedo, não funciona assim. Tem todo um regramento que tem que ser seguido. Por isso que a gente pede que eu e o Júnior temos que fazer o nosso dever, mas as pessoas também têm sua obrigação. Então a gente pede que as pessoas contribuam, paguem seu imposto, para que a gente possa fazer o nosso serviço. Eu quero deixar aqui um abraço a todos vocês, a minha esposa que está em casa, aos meus familiares, que a gente tenha uma boa semana, que a gente possa trabalhar bastante. Nós estamos trabalhando bastante e vamos fazendo bastante coisa para o Garopaba. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Guto. Júnior, obrigado. Eu que agradeço. Na verdade, a gente é muito grato por ter essa oportunidade. A você que nos acompanha, não quer dizer que não vai acontecer problema hoje à tarde, amanhã de manhã. Esses problemas são rotineiros, a gente está aqui para resolvê-los, né? No final do ano a gente teve problema com lixo, que demorou, atrasou a coleta, a gente foi lá, conversou, resolveu. Tivemos problema com o transporte público ontem e vai acontecer esses problemas. A gente está à disposição, aberto a um bom diálogo, uma boa conversa. Acredito que a gente pode sim ter uma Garopaba cada vez melhor. Nós temos agora um turismo nível A, nós temos sexta-feira agora um evento na beira da praia, de um jornal do almoço, sendo realizado pela primeira vez na nossa cidade de forma ao vivo, levando Garopaba para toda Santa Catarina. E aqui o agradecimento a toda a nossa equipe, a todas as pessoas que trabalham dia a dia, que não é fácil. Mas nosso agradecimento, nosso muito obrigado. Como diz minha mãe, hoje quando eu saí de casa, hoje tu vai na Garopaba FM, tu vai no Juan Farfán. Não, ali é bom de tu conversar, porque ali realmente é a rádio da família, é a rádio do Garopabense, e a gente fica muito feliz de poder ouvir o Garopabense, de ouvir as pessoas, de poder resolver os problemas. E você pode ter certeza, nós somos seres humanos também. Podemos errar, podemos falar de mais, falar de menos, mas tenha certeza, como o Guto, essa fala do Guto, né? Nós amamos nossa cidade, nós amamos Garopaba e tenho certeza que nós vamos trabalhar para fazer o melhor para a nossa cidade. Começamos a gestão, hoje é o 14º dia da nova gestão e em breve já teremos máquina na rua, teremos obras na rua, teremos melhorias na rua. Nós para isso precisamos que você pague o seu imposto, seu IPTU, nos ajude, pague sua guia de forma a melhor rapidez possível para a gente poder dar andamento à nossa gestão. Nosso agradecimento, muito obrigado. Desejo a todos saúde e sucesso. A todos os meus familiares, muito obrigado pela parceria, pela ajuda. A toda a nossa equipe, nosso muito obrigado. E que vamos continuar firme e forte, fazendo o melhor para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, Guto. Obrigado a Camila Conká, sempre fazendo presente aqui com a gente também. Obrigado, gratidão a todos vocês. E várias pessoas se manifestando, agradecendo também aqui a disponibilidade, né, dos governantes de Garopaba, de estarem presentes aqui, sempre estreitando essa relação, né, com a população, que é tão importante, justamente para sanar, né, as dúvidas, né, ouvir as críticas, as sugestões, né, críticas construtivas, nós sabemos que é sempre muito bom. Nosso muito obrigado. Agradecemos, estamos à disposição. Beleza. Gente, vamos embora. Daqui a pouquinho, Carlinhos, programa Baú da 98, programa com aquelas músicas que marcaram época, vocês sempre ligadinhos aqui na hora do almoço. Eu, Juan Farfán, vou me embora, agradeço mais uma vez todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente até o momento, aqui na Rádio da Família, Rádio Garopaba FM. A primeira, vai fazer 25 anos, minha gente, 14 de maio está chegando aí, 25 anos de atividade aqui em Garopaba. Eu, Juan Farfán, vou embora, mas nunca sem antes dizer também a frase do dia, sempre uma reflexão. Não julgue o dia pela parte mais difícil, mas pelas sementes que você planta. Um abraço fraterno a todos e tchau, tchau. Isso aí, minha gente. Valeu, valeu, valeu. Fazer um retrato? Vamos lá, vamos fazer.
Só colocar. Deixa eu colocar uma música aqui, né? Bota uma sonzeira aí. Tá mais importante. Bota uma sonzeira Eu pra vou nós. fugir um pouquinho das músicas do Aurélio agora. Aurélia, Colocar um Aurélia Dead Swings. só bota música boa. Vai, né? Também? Aurélia só bota música boa. Vou colocar uma mais atual um pouquinho. Também é bom. Vamos lá. 3, 2, 1. Aqui dentro. Então, deixa eu só vir pra cá. Eu acho que é Isso aí é melhor. certo. Como nós somos bonitinhos, né? Obrigado. Valeu. Sucesso, saúde. Obrigado. Até mais. O programa ali. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Bela. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Pelos esclarecimentos. Vamos trabalhar. Obrigada, tchau. Obrigado. Obrigado. Onde que é? Nossa, obrigado. É, gente, eles não entendem nada de saúde mental, nada de relacionado à cultura, do que esse credenciamento vai trazer de bom para quem mora em Garopaba, para os artistas locais. Simplesmente qualquer um pode se credenciar. Eles só sabem da existência do Nata. Não existe acolhimento, não. Eu vou me manifestar ainda. Ainda usam o nome da APAG no plano de governo. Fica aqui o meu registro. Acompanhei ao vivo aqui. E, cara, sem comentários. Depois eu comento aí nas postagens, tá? Falou, é isso aí. Bom dia, Naina. Bom dia, Carlinhos. Já virou já cenografia.